Vamos lá, pessoal. Eu vou estar passando para vocês agora um modelo de trabalho, né? Trabalho para que nós vamos executar esse semestre sobre os passos da escrita científica. A ideia dessa nossa microaula é exemplificar como que nós iremos abordar o passo da escrita científica para enviar para um artigo, enviar um resumo para algum congresso. Nesta aula nós vamos ver os 8 passos. O primeiro passo é você mostrar o grande problema que você está abordando, uma visão geral desse problema e por que até então não se houve melhorias nele. Isso você vai ter em torno de 3 a 5 parágrafos. Normalmente a gente recomenda fazer em 3 parágrafos, que dá uma visão geral, tá? Após isso, após essa visão geral, você vai ter que descrever a sua hipótese de trabalho. A hipótese de trabalho sempre vem mostrar os conceitos preliminares que fazem acreditar em que existe uma possível solução que não foi encontrada ainda, ou existe uma reflexão necessária pela abordagem algorítmica, pela abordagem que até o momento não foi convincente e resolveu o problema por inteiro. Então você vai mostrar isso. Em terceiro ponto, você vai mostrar a fundamentação do seu trabalho. Voltando ainda sobre a hipótese, você tem um parágrafo para descrever a sua hipótese. Professor, isso aí é questão de mostrar o objetivo principal e específico? Não. O objetivo do seu trabalho é responder à hipótese criada. Nós temos que evidenciar isso no nosso trabalho. Qual é a hipótese? Normalmente você vai começar a descrição da hipótese assim: acredita-se que alguma coisa vai melhorar ou piorar a situação. É possível que a combinação destas áreas, as X, Y, Z, pode melhorar ou piorar. Acredita-se que o desempenho pode ser melhorado com o algoritmo X, Y, Z. Né? Permite-se calcular tais e tais funções a partir de tais e tais regras. Feito isso, você tem em um parágrafo claro como que faz a hipótese. A terceira parte que nós iremos trabalhar relata-se sobre a fundamentação do seu trabalho. A fundamentação diz quais são as teorias aplicadas, e as teorias eu digo as referências baseadas em livros, tá? Em livros da área, tá? De autores consagrados da área. E esses autores que publicaram o livro vai ter aí uma média aí de 10 anos, né? Em média. Para a gente falar de um livro bom na área de games, vamos estar contando aí de 2000 até 2004. Porém, existem vários outros autores de outras áreas, como computação gráfica, processamento de imagem, que também contribuem para a área de games e nós temos que relatar deles também. Então você vai utilizar livros, tá? Apenas livros, num prazo de 10 anos para trás do tempo atual. E por último, né, você vai descrever o estado da arte que você tem nos últimos 3 a 5 anos. O estado da arte só vem de artigos científicos, preferencialmente I3E. I3E é o ACM. Mas professor, se for um evento da Qualis Capes, um evento do, por exemplo, o SB Games, é muito bom? É excelente, é nível máximo brasileiro. Mas o nosso foco está no exterior. Nós temos que manter o nosso nível de pesquisa e elevar esse nível. Então nós temos que, primeiramente, consultar os artigos em inglês e completar com algumas atividades de alguns eventos brasileiros, mexicanos, eventos portugueses. E ainda falando sobre a fundamentação, você tem que evidenciar as abordagens até o momento apresentadas por meio de um gráfico, onde você coloque lá todas as abordagens, quais são os pontos positivos, os pontos negativos dessas abordagens, e em que consistência ou em que quesito essas abordagens não foram suficientes para resolver o problema. E logo depois,
você vai poder descrever a sua pesquisa. A descrição da sua pesquisa é o que a gente vai falar sobre a metodologia de trabalho. A sua metodologia irá envolver os processos para você conseguir realizar e refazer essa pesquisa. A ideia de refazer por quê? Porque um outro pesquisador, em algum outro ponto do planeta, irá pegar essa mesma pesquisa, com os mesmos pré-requisitos dela, aplicar os mesmos processos e deverá chegar ao mesmo resultado que você. Então, para você validar esse teu processo, você precisa fazer ou uma avaliação com o ser humano, tá? Você vai ter que descrever, por exemplo, uma avaliação de interface, você tem que descrever qual é o conjunto de sujeitos que estão avaliando a interface. Se é uma avaliação sobre desempenho, quais são os quesitos que você está avaliando? Está avaliando o algoritmo? Então você tem que mostrar pelo menos um fluxograma ou um pseudocódigo desse algoritmo. E tem que mostrar qual é o tipo de máquina que você está utilizando, envolvendo o sistema operacional e alguns dispositivos que você está trabalhando com a máquina. Por exemplo, né, o dispositivo de mouse, teclado, placa gráfica, etc. Aí, feito isso, você vai conseguir relatar os resultados. E nesse ponto, é só o relato mesmo. Não é para você discutir, não é para você falar se está certo, está errado, que está diferente do que foi esperado. Não. É só mostrar os dados, preferencialmente de maneira estatística. Por que estatística? Porque aí você vai conseguir fazer uma comparação. Quais são as comparações mais viáveis que encontra nos artigos? Comparações com gráfico de barras, ou gráfico de pizza, ou gráfico de Pareto, aquele que compara um com os outros, tá? Não invente gráfico de rosca, gráfico radial, gráfico que seja mais complexo de entender. Tem que ser coisas simples, tá? Porque a importância não está aí, mas sim na como que você vai discutir esses resultados. Quando você vai discutir esses resultados, você tem que mostrar uma comparação teórica com os demais trabalhos que você mostrou. Você vai comparar, o fulano de tal em 2010 falou que o algoritmo demora mais. Mas você agora em 2014 está falando que se fizer uma alteração no algoritmo, mostrado pelo exemplo tal, da figura tal, mostrado nos resultados, você consegue uma melhoria. A ideia é promover, a partir dessa discussão, promover o avanço da área que você se encontra. Aí, nós vamos para a última parte. A última parte refere-se às conclusões. As conclusões do seu trabalho se darão a partir da reflexão de para que serviu a sua pesquisa. Melhorou em quê? Comprovou o quê? Né? Que é, na verdade, a solução, né, da sua hipótese de trabalho. E, mais uma vez, pessoal, as referências... Vou bater bem duro nisso, tá? Apenas as referências em inglês, padrão I3E ou ACM. Ah, mas professor, tem as referências em português. Beleza, SB Games, SVR, né? Brasil Game Show, legal, é muito bom isso aí, mas nós vamos nos ater os artigos em inglês. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido essa nossa microaula sobre a escrita científica e eu vou esperar na próxima semana alguns trabalhinhos de vocês.